Salve a Senhor, Senhor, amém? Amém. Coração palpitante. Os irmãos possam abrir as nossas Bíblias em Mateus 5. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Deus. Amém? Vamos achar? Amém. Mateus, para a gente ler junto em nome de Jesus. Uma palavra bem conhecida. E assim como o pastor tem dito, né? Nós estamos aí no estudo. E hoje, para a glória do Senhor, minha vez de estar trazendo essa palavra. E eu glorifiquei ao Senhor, irmãos, quando o pastor mandou enviar essa palavra, porque o Senhor, que nem eu tenho o costume de falar, e todas as vezes que o Senhor permitiu eu estar aqui, né, ministrando, eu sempre falo, primeiro é um tratar comigo, né, e a gente aprende. Então, falou muito e ensinou muito essa palavra. Eu creio que vai ser assim na vida de cada um aqui, amém? E diz assim, o Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Confesso, irmãos, que quando foi direcionado a nós, né, cada um de nós obreiros, trazer esse ensinamento, não no decorrer, mas ali eu falei, não vou falar que não. Vou falar que não, deixa pro povo. Mas, eu falei, não, amém. É necessário a gente aprender, né? É necessário a gente ouvir, mas também ser praticantes e proferir. E eu falei, amém, isso vem aqui. E como eu disse, né, que falou muito comigo essa palavra. Porque se você for ver, irmãos, por si só, já diz, não teria nem que ter muita explicação. Porque Jesus, ele foi maravilhoso em deixar esse sermão para nós. E maravilhoso em ter reunido ali, subido aquele monte e ter deixado esse sermão. Porque como nós estamos no ensinamento, primeiro pelo Evangelho de Mateus, que fala no início, né, já foi falado aqui sobre o nascimento de Jesus, já foi falado depois sobre ali o João Batista, que foi preparar o caminho no deserto, o batismo, foi falado da tentação, o que Jesus passou, que hoje não é diferente na minha e na tua vida, todos os dias nós somos tentados. Eu falo que para mim estar aqui hoje, todos, né, quando a gente se propõe a fazer, se propõe a falar do amor de Jesus, não é fácil. Então na minha vida também não vou dizer, né, às vezes até parece uma frase já clichê, para mim não foi fácil estar aqui, mas é a verdade. Porque a gente se propõe principalmente coração, falar, não, eu vou falar, eu vou estudar, eu vou ver o que o Senhor quer falar comigo. As coisas parecem que sai tudo do eixo, mas Ele nunca perde o controle, né? E aí depois, no capítulo 4 ainda o Senhor falou, né, sobre ali o início do ministério de Jesus, quando Ele chama os seus discípulos.
E ali eu creio, né, quando eu estava lendo e fui acompanhando, porque ele estava no início, no capítulo 5, e creio eu que o Senhor achou necessário, achou graça em reunir ali os seus discípulos e a multidão que já o seguia, né, que já via as maravilhas que o Senhor ali realizava. E que nem eu falei, cada bem-aventurança, ele já fala, né, bem-aventurados os pobres de espírito. E às vezes a gente pode até ler e achar que é outra coisa, né? Mas na minha Bíblia aqui tem, e eu também fui colocando aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração em cada bem-aventurança delas. E vou estar lendo aqui. O que é ser pobre de espírito, né? Significa, irmão, ser humilde, né? Hoje, principalmente hoje em dia, que o mundo está vai falar muito sobre isso, né? Sobre como está, sobre como as pessoas estão, mas tudo é a palavra do Senhor se cumprindo. E ser pobre de espírito é isso, significa ter a humildade, né? De nós mesmos, da gente saber que somos dependentes de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Porque, como eu estava estudando, falando com o Senhor, e ele colocou no meu coração que a humildade ela é uma virtude. É uma virtude como tantas outras coisas, é uma virtude que povos têm. Às vezes, quem aqui não conhece uma pessoa que não é nada pobre de espírito? Que a humildade dela está lá no pé. Mas o Senhor deixou aqui na Bíblia como que a gente faz para alcançar essa bem-aventurança, né? Então a gente tem que ter essa virtude, ser dependente de Deus. Muitas vezes não é fácil ser 100% dependente de Deus, mas é o que nos leva a parecer um pouco mais com Ele. Porque a palavra diz, Jesus ele era humilde, ele não olhava a casa de quem, o que a pessoa era. Se tivesse que sentar ali, como o pastor pregou aqui no domingo, eles voltaram lá para pescar peixe. Quando foram ver, o próprio Jesus estava cozinhando ali para eles, fazendo. Jesus poderia falar: não, é vocês que vão cozinhar para mim, é vocês que vão aqui e vão se assentar. Mas não. Chegou, a palavra fala que ele lavou os pés. Não, vocês vão vir aqui lavar o meu pé. Então a palavra de Deus ela nos ensina a ser humilde, ser pobre de espírito, ter a convicção que nós somos dependentes do Senhor, né? Ter essa virtude. E se a gente se analisar, né? Eu falta um pouco. É em oração que a gente consegue. É em oração que a gente consegue tirar tudo aquilo que não é nosso, tudo aquilo que não acrescenta nada diante da presença do Senhor, que Ele vai nos enchendo daquilo que nós precisamos. E por isso que eu falei que aleluia, louvado seja Deus. Eu até, quando a missionária que eu está aqui, eu até falo, eu vi porque cada um tem um jeito de pregar, né? E às vezes a gente fica aqui que eu estava tranquila, mas depois eu vi aqui, eu estou nervosa. E aí eu falo, meu Deus, nossa, tá um dia inteiro, quase tranquila. E só que Deus sabe, quando ela está aqui, Deus fala muito comigo. Porque não adianta eu querer enfeitar o pavão, como diz. Não adianta a gente querer. Eu acho lindo, mas não dá para fugir, né? E aí quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, Jesus, o Senhor quer falar comigo mesmo, obrigado. Porque como eu falei, aqui na minha Bíblia tem uns trechos assim, para você meditar. E aí eu venho falando cada um deles. E aqui o segundo, que na verdade é o versículo 4 aqui na minha Bíblia, que fala, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu falei, Jesus, a gente chora pouco, né? Ainda mais na presença do Senhor Jesus. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu não parava de chorar. Sentindo a presença, sentindo uma alegria, uma gratidão, porque, como o pastor disse esses dias, né? Ele sempre usa eu, meu irmão, Vinícius, né? E eu glorifico ao Senhor por isso, porque realmente, aquele dia o pastor falando e eu fui longe. Eu fui longe porque eu glorifico a vida dela, que enquanto eu estava lá, ela estava com certeza de joelhos, não só ela,
Mas eu olhei ali e falei, é verdade, tantos lugares, tantas coisas, e hoje eu estou aqui para glorificar. Tantas pessoas andavam e o Senhor fez assim, ó. E então eu falei, não, Senhor, eu glorifico ao Senhor por isso. E aqui na Bíblia fala, né, chorar. A pessoa humilde sente um profundo pesar quando olha para as suas imperfeições, sentindo uma forte necessidade de buscar a ajuda de Cristo para vencer o pecado. Só que também, o Senhor colocava no meu coração que chorar também é uma expressão de dor, de lamento, de arrependimento, de um coração quebrantado. E muitas vezes, também ser sensível à presença do Senhor. Como eu falei, muitas das vezes, tem muita gente que até ouve bastante aqui. A gente vê, às vezes, o irmão chorando, acha que porque tá passando por isso, passando por aquilo, mas que nem hoje ali, desde a hora que eu cheguei no primeiro louvor, só chorava de alegria, de sentir a presença do Senhor, de glorificar e agradecer Ele pela oportunidade. Porque talvez, se fosse pelo inimigo da minha alma, como eu falei, nem aqui eu estaria. Então, é óbvio, as nossas vidas têm um dia mal, como a palavra diz. Tem momentos que são uma expressão, lágrimas de dor, de sofrimento, de lamento. Mas tudo o Senhor está no controle. A gente sempre tem que lembrar, sempre se voltar e buscar em Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. Muitas das vezes também o choro é de raiva, de estresse. Mas uma coisa que eu aprendi é correr para os pés do Senhor, seja o motivo do choro. Porque muitas das vezes não é o pastor, a pastora, a minha mãe, ninguém à nossa volta que vai nos consolar. É o próprio Espírito Santo. Louvado seja Deus. E o 3, na verdade aqui na minha Bíblia é o versículo 5, que mais me pegou, que mais falou comigo, foi Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o Senhor colocava aqui no meu coração, os irmãos vão precisar abrir, porque eu também creio que é muito conhecido, mas ele colocou aqui uma palavra no meu coração que eu quero estar lendo, que é em Gálatas 5, 22, que diz, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus. E aí eu falei, Senhor, obrigado por falar comigo. Porque, irmãos, como eu mencionei a irmã que eu disse, eu vou falar, porque nada melhor que a gente falar de nós mesmos. Olha, eu vou te falar, o férias que não acabava mais, irmãos. Jesus, sem misericórdia da minha vida. 2 meses de férias, com 4 crianças dentro de casa. Eu falei, Jesus, eu vou ter uma peripaque. E acho que quem mais sofreu, fora eu, né? Era eles mesmo. Principalmente os mais velhos. O Breno está aqui. Veio amanhã, mas eu falava, Jesus, me ajuda, porque tem horas que eu não sei o que eu vou fazer. As duas pequenas não entendem, mas ela é o que mais entende. E eu assim, eu preciso ser mansa, eu preciso. Mãe, oi. Bem, pode falar. E aí quando o pastor me mandou, que aí eu abri, ali na hora o Senhor mudou toda a situação. Porque quem eu falo para eles, eu converso muito. E até às vezes fala, esse é o mal de falar muito. Mãe, a mãe não pode estar toda hora falando, porque eles ficam sem vergonhas. Mas eu falo, eu tenho que falar, porque se eu não falar, então eu vou ter impacto mesmo. E eu sempre falo com eles, vocês são os mais velhos, eu não tenho que estar passando as coisas que o seu pai está na rua, em busca do pão de cada dia, já é bastante coisa na cabeça, né? Então a gente vai se resolver aqui. E aí foi lindo, eu falei, Senhor, me ajuda. Até que eu cheguei nele e falei, olha, isso. Mas o que mais ajudou mesmo foi quando eu fui para o Senhor e falei, Pai, a tua palavra, né, fala, me ensina. E aí
eu parei, orei e falei, Senhor, se não for o Senhor, me dá sabedoria, discernimento para lidar, porque se o Senhor permitiu, é porque o Senhor sabe da minha capacidade, o Senhor sabe que eu iria conseguir. Então, me ajuda. Então, assim, para a glória do Senhor, a série teve fim, aleluia. E para a glória do Senhor, o Senhor colocou a mansidão no meu coração. Não 100%, porque a gente não é 100%. Eu falo que tem coisas que é da gente. Esses dias eu até falei para o meu esposo sobre a minha mãe. Eu falei, minha mãe é assim desde sempre. Ela mudou muito, mas tem coisas que tem coisas que é de mim, eu não vou mudar. Mas o que eu puder mudar e Jesus me ajudar, eu vou mudar. Então, por isso que eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensinamento. Porque não é fácil, irmãos, não é fácil para Jesus. Então, assim, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo em tudo que Ele faz. E aqui na minha Bíblia, fora essa palavra que Deus colocou no meu coração, fala, né? Porque essa minha Bíblia é para mulher, né? Mas eu vou falar no geral. Ser manso, né? Significa ser gentil, ser suave, ser calmo. Mansidão também é uma virtude que nos traz domínio próprio ou controle de nossas emoções, porque estamos subjugados ao Deus manso e suave que é Jesus. Então eu falei, Senhor, me ensina. Então, para a glória do Senhor, Ele foi me ensinando, porque cada um tem um jeito. São crianças, está aí entrando para a pré-adolescência, mas cada um tem a sua personalidade, até as pequenas. São totalmente diferentes. Então eu falei, Senhor, só o Senhor me ajudar mesmo. E para a glória do Senhor, consegui. Louvado seja Deus. No 6 aqui fala, né? Bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Louvado seja Deus. Eu acho que esse aqui eu pulei. Louvado seja Deus. Eu pulei esse aqui. Mas aqui na palavra fala, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus, Senhor. Graças. Louvado e agradecido seja Deus. É isso mesmo. Ter fome e sede de justiça. Essa metáfora indica que a pessoa feliz é aquela que aprende a se alimentar diariamente do pão da vida e de beber da água da vida que é Jesus. Como dependemos do pão e da água para sobreviver, assim devemos depender de Cristo para não sermos consumidos pela alienação espiritual. Então, o Senhor também ensinava a gente buscar ter uma vida íntegra, uma vida reta diante da presença do Senhor. É isso que Ele quer de mim e de você, né? Louvado seja Deus, porque a gente venha conseguir lidar com os dias maus, lidar com o mundo como está aí fora. Porque, não falando, mas a gente sabe, eu creio que não, mas a gente vê as horas que acontece. A pessoa está assim, está ali, pregando isso, e não vive ali uma vida, não busca a justiça, não busca ali verdadeiramente ter essa fome e sede da palavra, fome e sede de viver uma vida reta, uma vida íntegra diante do Senhor. Vive muitas das vezes por viver, né? Então o Senhor também foi muito bem claro, muito maravilhoso deixar esse ensinamento. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, ou seja, ele vê que eu e você não está aqui por estar, porque senão o pastor me manda mensagem, porque isso, aquilo, mas porque a gente quer aprender, a gente tem fome dessa palavra, a gente tem sede dessa palavra, a gente quer aprender, a gente não quer viver na mesmice, a gente não quer ser o mesmo. A gente tem que se encher, porque aqui a palavra fala, porque vocês serão fartos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E aqui também fala, né, no 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a gente sabe que hoje em dia, eu falei no início, obrigado, pastor, louvado seja Deus. Como eu falei no início, a gente sabe que hoje em dia, não digo todos, mas a gente sempre vê no nosso meio pessoas que
deixaram, porque a palavra também diz que o amor de muitos se esfriaria pela iniquidade. E a gente vê que no nosso meio tem pessoas que não têm mais a compaixão. Não tem, se perdeu. O importante é que eu estou bem, a minha casa está bem, está tudo bem comigo. Eu não me importo. Eu não digo só aqui no meio cristão, que não era para acontecer, a gente sabe que acontece. Mas no geral. E o Senhor também nos ensina, né, ter esse coração. Não é fácil, porque também é que o Senhor colocava no meu coração e aqui também está, que é uma virtude. Porque nem todos conseguem. Muitos levam ao pé da letra. Pisou no meu carro, já era, não quero saber, não quero. Não é fácil, irmãos, não é. Mas é necessário. É necessário porque a gente quer a misericórdia de Deus. A gente clama pela misericórdia de Deus. Todos os dias, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, porque isso eu não consigo. Mas, e quando é o contrário? E aqui fala, né? Essa virtude é manifestada em atitudes para com os nossos semelhantes, sendo ela decorrente de misericórdia divina, a qual experimentamos quando conhecemos a Cristo. Que nem eu falei, aqui o Senhor colocava no meu coração isso. E a gente não tem mais essa ação, não tem mais um coração solidário, não tem essa sensibilidade. Né? Não é a gente se tornar besta. É besta demais. Mas é a palavra. É o que o Senhor nos deixou aqui. Ser, né? Bem-aventurado aquele que é. E como eu falei, muitas das vezes nem todas as virtudes a gente vai ter em nós. E nem eu falei, Jesus não estava assim. Eu já sou, é de mim ser. Somente tipo, no decorrer. E aquele estresse, às vezes a pessoa nem falou nada, né? Não, Senhor, me ensina, eu preciso, bem-aventurado aquele que é manso, então me ajuda. Então, bem-aventurado, se você não consegue ter misericórdia, se você tem ali um coração de Pedro, em nome do Senhor Jesus, pede ao Senhor. Não vai não passar a espada na orelha do irmão, não. Vai pedir para o Senhor esse coração mais aquebrantado. Nada pessoal, irmão. Só conjecturando. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não é fácil muitas vezes. Eu falo porque tem situações que você fala, não dá. Só que de verdadeiramente orar, pedir para o Senhor, Ele nos ajuda. Porque, que nem falo, às vezes por nada, por isso aqui, eu sempre. A vez que eu ouvi isso, eu fiquei isso dentro de mim. Eu falei, às vezes eu vou perder a minha salvação por causa de uma pessoa, por mal, por alguma coisa que às vezes ela está aí até vivendo, está aí curtindo, está aí em tchum, e eu presa naquela situação. Não, vai no nome do Senhor Jesus, porque é que nem a gente fala, e é verdade, irmãos, não vai ter divisão. Seria bom, seria, porque não é fácil. Não é verdade, tem que ser sincero, não é fácil. Mas não vai ter. Só o povo da Maranata, seria bom, né, pastor? Mas não vai ter. Então pensa, aí o Senhor olhar e falar, sabe fulano, sabe aquela situação, sabe ciclano, sabe beltrano, por conta daquilo que você deixou aí, entra também como perdão, o Senhor está levando para esse lado. Né? Então assim, aí fala, não vai subir. Então pensa, e aí a pessoa, nossa, sério que você tinha isso contra mim? Nem sabia. Porque quem dá o tapa é o que vai esquecer. A gente que leva não vai esquecer. Quantas vezes não vale a pena, irmãos? Não vale. Vale mais a pena a gente dobrar os nossos joelhos, se lançar diante da presença do Senhor, falar com Ele, pedir ajuda. Louvado seja Deus. E o outro aqui fala dos limpos de coração. Esse também pegou bastante, porque aqui fala, né? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão Deus. E o que o Senhor colocava no meu coração é você ter um coração sincero. Você ter um coração, ter ali a sua índole sem ter segundas intenções em nada. Fazer sem olhar quem, fazer sem falar não vou fazer, porque se eu fazer eu vou receber. Porque muitas vezes, sem a gente perceber,
Às vezes a gente até quer barganhar até com Deus. Não, Senhor, eu vou fazer, eu vou ficar firme, isso. O Senhor faz isso. E com Ele mesmo, Ele próprio nos ensina que não é dessa maneira. Ou a gente faz porque Ele é Deus, porque Ele morreu por nós, para agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, ou nem faça, porque o que Ele quer é um coração limpo, um coração aquebrantado, né? Nem aqui fala, ter a consciência limpa e pureza de intenções em detrimento de tudo aquilo que Deus repudia. Ou seja, eu sei que o Senhor não se agrada, eu sei que isso daqui é pecado e o pecado nos leva à morte. Então, não. Vou limpar aqui o meu coração, porque muitas das vezes a gente também traz pelo lado disso que eu acabei de falar, né? Preciso limpar o meu coração de mágoas, de rancor, de coisas passadas que muitas das vezes a gente acha que não tem, mas acaba tendo sim, porque a gente é falho, irmãos. E a própria palavra fala que Ele conhece o nosso coração melhor que nós mesmos. E é o que eu sempre falo para o Senhor. Porque às vezes a gente quer tanto algo, quer tanto uma situação desse jeito. E eu aprendi muito porque não aconteceu. Porque o Senhor sabe, às vezes está no nosso coração, é um desejo. Mas se acontecer, se Ele nos der, talvez aí você permanece mais na presença do Senhor. Se Ele nos der, a gente sai fora. Então, se não aconteceu, talvez aí é por conta disso. Aí cabe a nós mudar a nossa oração. Cabe a nós falar, Senhor, seja feita a tua vontade. É o desejo do meu coração, mas ele é enganoso. Então, se não for, tira. Quantos planos eu já tive e até hoje não se concretizou? Antes eu me frustrava. Eu falava, nossa, mas fulano deu certo, esse plano deu certo. Se não aconteceu na minha vida, é algo que eu trago até aqui como um breve testemunho. Quando eu conheci meu esposo, sempre trabalhei. Sempre gostei de trabalhar, não gostei de ficar parado. Desde meus 15 anos praticamente. E agora é óbvio, com as duas pequenas fica mais difícil mesmo. Só que não estava entrando isso na minha mente. Estava ficando, não digo frustrada a palavra, mas estava ficando chateada. Falando, não quero trabalhar a todo custo. E também essa palavra o Senhor me ensinou que tudo é um tempo determinado. E aí eu fui colocando no meu coração, tirando isso talvez no momento agora. Porque aí você vai, às vezes precisa de um, precisa de outro para buscar na escola, ou vai pagar uma outra pessoa para buscar, às vezes a recompensa. E são dependentes ainda de mim, muito ainda. E tem ainda um longo a se percorrer. Então, eu preciso seja feita a tua vontade, Pai. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe o que precisamos, que necessitamos. Abençoa meu esposo de saúde, de vigor, em nome do Senhor Jesus, abre as portas. E é isso. Porque eu estava ali olhando a fulana, que tem a mesma idade, está trabalhando, está bem, está na empresa, mas o que é às vezes para ela não é para mim. E aí o Senhor foi tirando isso do meu coração. E eu falei, não, se é o momento de eu cuidar somente do meu lar, dos meus filhos, da minha casa, amém, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. E aí o Senhor foi tirando isso. No fundo, não vou mentir, ainda fica aí, não, mas e se eu fizer isso, mas e se eu arrumar assim? Mas o Senhor me tira, filha, foca. Porque não adianta a gente querer dar um passo maior para nossa perna. Aí eu arrumo, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu vou ficar mais cansada ainda. E às vezes é isso que o Senhor quer, né? Então, o Senhor falava muito isso no meu coração. Amém? E aqui no outro, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. O que fala significa estar em paz com Deus, consigo mesmo e com os semelhantes. Significa trabalhar pela paz, de modo que Ele reine em nossa vida, em nosso lar, em nossa igreja, em nossa sociedade a qual pertencemos. Louvado seja Deus. Que fala, né? Muitas vezes, vou dar até um exemplo. Aqui mesmo, para os irmãos entenderem da maneira que Deus colocou no meu coração. Às vezes a gente não tem um dia legal. E às vezes a gente chega aqui na igreja, quer ficar no nosso canto,
Aí na hora de ir embora, o fulano não te deu a paz. Aí eu chego na pastora, é isso. Óbvio que a pastora vai chegando em mim, ela vai o quê? Ela vai evitar os conflitos. Não, irmão, fique em paz, é impressão sua. Né? E se a gente não vigiar, tem pessoas que não têm esse temperamento. Ah, você viu? Nossa, ela não vai transformar na coisa. Então, em tudo. Bom, o Senhor fala aqui, seja pacificador. Louvado seja Deus. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, irmãos, quando a gente vê algo, se você não tem o que falar, fica quieto. Guarda para você. Porque, que nem fala, né? Às vezes é mais fácil muita gente colocando fogo na onde é para colocar água. Né? E aí, às vezes, acontecem muitas coisas que não teria necessidade de acontecer. Né? E não só, eu dei o exemplo aqui, mas em tudo, no trabalho, tem rasa todo o nosso âmbito, porque nós estamos lidando com os seres humanos, porque a palavra fala que eles estavam com os seus discípulos e dando esse ensinamento para a multidão, ou seja, eram pessoas de várias personalidades, pessoas de vários jeitos. Então não é só aqui, né, dei esse exemplo, mas é em toda a área da nossa vida. Vamos ser pacificador e não levar a guerra. Não quando alguém falar mal, não, é isso. Porque o Senhor se agrada, irmãos. Amém? E aqui, depois vai falar do bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Louvado e agradecido seja Deus. E aqui tem esse texto aqui que fala, né? No conflito entre Cristo e Satanás, aqueles que decidirem ser amigos de Cristo podem esperar sofrer as consequências da sua decisão, pois, como diz Paulo, todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Está em 2 Timóteo 3,12. Jesus começou aqui o sermão da montanha falando de felicidade, que a pessoa cristã pode encontrar mesmo enfrentando tentações, lutas, sofrimentos, críticas e perseguições. Ele não nos prometeu um mar de rosas, mas deixou a certeza de que provações servirão para fortalecer a nossa comunhão com Ele e assim moldar o nosso caráter, preparando-nos para a eternidade. Amém? Então, é que nem fala, amigo de Cristo é inimigo do mundo. Não tem como a gente estar aqui buscando a face do Senhor, se posicionando diante da presença dEle, da vontade dEle, e ter amizade com aqueles que não proferem. Nós vamos ser chamados de Santa Rama, olha lá na igreja de novo, e tá bitolado, de novo. Ah não, mas vamos, você já foi ontem, então, né? Esse tipo de perseguição, irmãos. Claro que aqui a palavra vai dizer que muitos foi além. Por isso que às vezes a gente fala, que foi falado, a gente não sofreu nada. Como foi falado aqui no domingo. A gente não sofre, irmão. A gente tem uma vida, se a gente for ver, claro, como o pastor sempre fala, problema todo mundo tem. Se eu for começar aqui a falar dessa semana pra cá, ou a gente todo mundo chora junto, ou eu não sei. Mas, se não for isso, é decisão. Ou eu vou escolher permanecer firme e buscar o Senhor, porque só Ele pode fazer, ou eu vou aqui esmorecer, que Satanás quer. Ver a gente cabisbaixo, ver a gente sendo perseguido e derrotado. E nós não é mais tempo de a gente sofrer perseguição e ficar derrotado. É tempo da gente ser perseguido e continuar. Porque se a gente for ver, a gente está num lugar que a gente não é perseguido em nada. A gente anda com a Bíblia, a gente pode vir para uma igreja. Quando eu chego aqui todos os dias, eu agradeço a Deus por ter essa igreja aberta, para eu poder dobrar meu joelho no chão, falar com o Pai, agradecer a Deus por tudo. E por Ele me ensinar através da Tua Palavra. Porque tem lugar que não, tem lugar que se proteger, a gente sabe que é morto na hora. Então, assim, a gente se envolver, a gente não é perseguido. Essas coisas que acontecem conosco tem que servir pra gente de combustível, né? Às vezes entristece, porque vem de quem a gente menos espera. Vem de quem a gente queria ouvir, nossa, que legal, você tá firme, você tá bem, você tá com a tua família. Não, vem daquele que a gente queria ouvir essas coisas, nossa, mas de novo, nossa, mas seja lá. Mas
O Senhor, Ele sabe. E às vezes a gente menos espera, bem, que legal, estou feliz por você. Né? Então, quando vir essas palavras, essas coisas vão servir de combustível para a gente estar firme. Porque, como eu falei, não é mais tempo. Né? Não é mais tempo, como o pastor falou aqui no domingo, né? De estar em cima de muros, estar na dúvida. Ou é, porque a vida dele está mais próxima do que a gente pensa. E eu tenho falado, o Senhor me ajuda, Pai, porque não é fácil, como eu falei. Eu cheguei aqui cansada, vi a Amanda, nem fui dar um abraço nela, de ver ela aqui, faz tempo que ela não vem. Depois eu falei, nossa, aí foi passando cansaço, porque é assim que o Senhor faz, a presença dele nos enche, aí vai passando cansaço. Eu falei, nossa, nem falei com a Amanda, mas é assim, irmãos, a presença dele, né? Porque o dia a dia nosso não é fácil, mas se a gente colocar ele na frente, buscar, então que os irmãos possam ficar com esse ensinamento, né? Porque tenho certeza que nos céus há uma recompensa para a gente, se a gente perseverar na fé. Então, como eu falei, aqui o próprio sermão já nos ensina. Bem-aventurado, né? Cada um desses aqui que foi dito. Mas o Senhor achou graça nessa noite de estar trazendo dessa forma, né? Os irmãos possam guardar no coração, buscar em Deus, né? Ser pobre de espírito, chorar, mas chorar nos pés do Senhor Jesus, porque só Ele que pode nos consolar quando o choro for de dor, de lamento. Só Ele pode nos alegrar ainda mais quando o choro for da presença dEle, né? Preciso ser mais mansa. Ora ao Senhor. Preciso ter mais sede e fome de justiça. Sim, irmãos, precisamos. Porque, como eu falei, do jeito que o mundo está aí, ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, e aqueles que estão para fazer a diferença. Porque hoje em dia é até triste falar, é crente, sabe, não tem mais aquele, não, amém, graças a Deus, louvado seja Deus de fazer a diferença. Infelizmente chegamos num momento que é só o Senhor para distinguir e saber quem é quem de verdade, né? E ser misericordioso, né? Por mais difícil que seja, porque tem coisas que acontecem que é muito difícil mesmo, mas com Ele tudo é possível. A gente lembrar de tudo que Ele passou. Foi vendido por um dos seus, foi cuspido, né, chicoteado, preferiram prender Barrabás, soltar e prender a ele. E às vezes a gente, algo que acontece, a gente quer justiça, quer isso, quer aquilo, mas o que ele passou? E eu falei, não é fácil, mas é uma virtude. E se a gente não tem, vamos orar ao Senhor que Ele nos dá. Vamos limpar o nosso coração, vamos pedir para o Senhor, limpa o meu coração de tudo aquilo que não prometi, porque, como eu falei, Ele é enganoso. Às vezes a gente acha que está com algo no coração que é bom, ai Senhor, é de Deus. E muitas das vezes é Ele próprio que nos enganando, achando que aquilo é bom. E o Senhor olhando e falando, não, filho, não é bom, né? E ser pacificador, ver ali a contenda, ver a fofoca, ou fica quieto, ou só leva coisas positivas, que é o que a gente precisa. E sobre perseguição, vamos ter isso como combustível, em nome do Senhor Jesus, amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou falar, foi isso que colocou no meu coração mesmo. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço ao Senhor por essas oportunidades, né? Porque não acaba esse, vai ter mais. E é um jeito que o Senhor, acho que deu essa estratégia para a gente entender, não só quando a gente está aí ouvindo, mas quando a gente está aqui também, transmitindo, né? E eu estava tremendo na base, falei, mulher, deixa eu pesquisar. Não é fácil, mas se a gente for olhar, fulano prega assim, fulano fala assim, cada um tem um jeito. Eu falei, eu vou tirar isso da minha mente, do meu coração, porque senão eu não vou fazer aquilo que Deus quer. E se Ele me chamou para pregar, para louvar, para ser o que for, amém. Eis-me aqui. Vem com o tempo, né? Vem com o tempo, quanto mais a gente busca, mais a gente vê, mais o Senhor vai nos soltando, fazendo a vontade dele, basta estar disponível. Amém? E é isso que quero deixar para os irmãos essa noite. Amém? E para estar encerrando, antes de encerrar, está falando uma coisa? Quero estar louvando o Senhor.
Louvado seja Deus. Glória Santíssima. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Queria chamar meu esposo para louvar comigo. Obrigada, Senhor. Aleluia. Deus. Somos. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, santo é o teu nome. Aleluia. Parece que está tudo bem pra todo mundo, está tudo bem, mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito. Só parece que ao fim vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já está escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito. Só parece que é o fim que vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 Aleluia! E eu não perdi o controle, não, não. Ai, eu não perdi. Aleluia! Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. Aleluia! Estava esquecido. Jesus estava esquecido. O
cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. Aleluia! Pequeno rei estava esquecido, era uma cruz, aleluia. Na via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, foi no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e falou: eu vim aqui só para te dizer, não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle. Aleluia! Eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle. Aleluia! Aleluia! E eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, eu não perdi, não, aleluia, eu não perdi, eu não perdi, só parece que está perdido, só parece que está sem saída, mas eu não perdi, eu não perdi, o controle ainda está em minhas mãos, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia, louvado seja o teu nome, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, não vou nem olhar esse negócio de hora, porque senão também a gente fica perdido, e aí vai. Mas amigos, eu quero agradecer essa rica oportunidade e as mãos aí para ele, em nome de Jesus.